Olá, povo de Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos neste dia. Mais um dia estamos aqui para trazer a meditação da palavra de Deus, da palavra do dia. E continuando hoje, estaremos fazendo a leitura do livro de Ruth, o último capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 22. Deus abençoe o seu dia, que o Senhor te guarde e te livre de todo mal, você e sua família, em nome de Jesus. Capítulo 4 vai tratar a respeito do casamento de Boaz e Ruth, que está escrito assim: E Boaz subiu à porta e assentou-se ali. E eis que o remidor de que Boaz tinha falado ia passando, e disse-lhe o fulano: Desvia-te para cá e assenta-te aqui. Desviou-se para ali e assentou-se. Então tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: Assentai-vos aqui. E assentaram-se. Então disse ao remidor: Aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a vendeu. E disse eu: Manifestá-lo-ei em teus ouvidos, dizendo: Toma diante dos habitantes e diante dos anciãos do meu povo, se has de redimir, redime-a, e se não se houver de redimir, declara-me, para que eu saiba, pois outro não há, senão tu, que a redima, e eu, depois de ti. Então disse ele: Eu a redimirei. Disse, porém, Boaz: No dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a moabita, mulher do falecido, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade. Então disse o remidor: Para mim não a poderei redimir, para que não cause dano à minha herdade. Redime tu a minha remissão para ti, porque eu não a poderei redimir. Havia, pois, já de muito tempo de costume em Israel, quanto à remissão e contrato, para confirmar todo o negócio, que o homem descalçava o sapato e dava ao seu próximo, e isto era por testemunho em Israel. Disse, pois, o remidor a Boaz: Toma-a para ti. E descalçou o sapato. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: Sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque, e de Quilom, e de Malom, da mão de Noemi. E de que também tomo a mulher de Ruth, por mulher a Ruth, a moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre os irmãos da sua porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunhas. E todo o povo que estava à porta dos anciãos disseram: Somos testemunhas. O Senhor faça a esta mesma mulher e entra na tua casa, como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel, e a ti já valorosamente em Efrata, e faze-te o nome afamado em Belém. E seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, da semente que o Senhor te der desta moça. Ruth dá luz a Obed, que é o avô de Davi. Assim tomou Boaz a Ruth, e a ela foi por mulher. E ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição, e ela teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar o remidor,
e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será por recriador da alma e conservará a tua velhice, pois tua nora que te ama teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu regaço e foi a sua ama. E as suas vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e chamaram o seu nome Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Estas são as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Amém? Louvado seja Deus pela sua santa palavra. O que nós podemos ver aqui é que vale a pena ser fiel a Deus. É que vale a pena ser fiel a aquilo que é o princípio, quando somos fiéis aos princípios divinos, né? Passamos sim tempos difíceis, tempos, né, complicados, como a própria Noemi e Ruth passaram. Cada uma delas perdeu, né, os seus maridos, e a mulher era totalmente dependente da figura do homem naquela época. No entanto que nessa situação, quando elas voltam da terra de Moabe para Israel, tudo que teoricamente o marido de Noemi tinha não era mais dele, era passado para o irmão, né, ou para o parente mais próximo, que acabava assumindo tudo. Então ele teria que assumir as terras, ele teria que assumir a esposa, e naquela esposa, ela ainda sendo fértil, ela ainda gerando filhos, ele tinha que fazer um filho naquela esposa, e aquele filho levaria o nome do falecido marido, né? Estamos falando de uma outra cultura, de uma outra época, em que alguns, né, seguiam à risca e outros não. O próprio exemplo se traz aonde aquele que tinha o privilégio de ser o remidor, ele, quando ele olha para as terras, havia até um interesse. Mas quando Boaz fala para ele, tudo bem, você quer ficar com as terras, mas você tem que ficar com Noemi, você tem que ficar com Ruth, e ali você tem que, né, gerar, né, tem que fazer com que no caso a mulher mais nova, venha, né, ter filhos, para que leve o nome do falecido. E é tão maravilhoso que numa comparação nós podemos ver a figura do próprio Jesus Cristo, né? Que outrora Ruth estava abandonada em um país onde não era o país dela, totalmente, às vezes no começo meio perdida, mas ela conseguiu se destacar como mulher virtuosa, como foi dita, né, pregado pela pastora Maria no dia de ontem, e mesmo ela sendo uma mulher de testemunho, mesmo ela sendo uma mulher de caráter, uma mulher de postura, ela, mesmo sendo estrangeira, se portou de uma maneira, podemos dizer, até melhor do que as próprias israelitas que habitavam naquela região. Então, ela sendo uma mulher de testemunho, ela sendo uma mulher de boa índole, de caráter, chama a atenção de Boaz. Porque Boaz e ela, né, naturalmente, lá no capítulo 2, começa a ter o interesse de um pelo outro. E quando Boaz coloca não só a prioridade da terra, mas a prioridade de honrar as mulheres, aquele que era o principal beneficiário, então ele fala, olha, para mim não vai dar. Ele está querendo dizer, eu não quero assumir as mulheres, eu não quero assumir nenhuma das viúvas, eu quero as terras, mas as mulheres não, porque vai dar problema para mim, talvez, no casamento dele. Mas Boaz não. Boaz, então, quando aquele homem abre mão, fala que não vai receber as mulheres e nem a terra, então ele abre mão para Boaz, e Boaz acaba sendo favorecido, e ele então
numa ação de costume naquela época, né, que se tirava o sapato, entregava para o outro, e todas as pessoas eram testemunhas que ele estava abrindo mão e entregando para Boaz. Literalmente, né? Eu estou abrindo mão e entregando para Boaz aquilo que para mim não vai ser interessante, não vai ser benção, mas para Boaz era benção. Então o remidor é aquele que resgata e honra, é aquele que resgata, tira da dificuldade, tira da provação e faz a pessoa ter uma vida mudada e transformada. E nós podemos ver a figura de Boaz como sendo Jesus, que é o nosso remidor. Nós nos enquadramos como se a gente fosse a Ruth. Estávamos num mundo desgarrado, sem oportunidade, sem nenhum tipo de paz interior, sem nenhum tipo de intimidade com Deus, mas o Senhor Jesus veio e remiu, o Senhor Jesus veio e nos tirou daquele mundo de dúvida, daquele mundo de perdição, daquele mundo onde outrora achávamos que era certo, que era bom, mas quando aceitamos esse remidor, ele nos comprou com o seu sangue, ele mudou a história da nossa vida, ele mudou o nosso pensamento, ele mudou a nossa maneira de agir, ele mudou a nossa maneira de falar, ele mudou todas as coisas nas nossas vidas. Então Jesus é o remidor, que ele redime, que ele, resgata, que ele pega para ele. Outrora aquele que era ruim, aquele que era mau, aquele que era desprezível, aquele que não tinha valor nenhum, mas ele trata por dentro, ele muda a mente, ele muda o coração e ele escreve uma nova história na vida desta pessoa. Ruth teve uma nova história, Ruth teve uma vida totalmente abençoada depois que ela se entregou para Boaz. E eu quero dizer que a tua vida também será totalmente diferente o dia que você se entregar verdadeiramente a Jesus Cristo. É um ato de entendimento, de compreensão que está acima da religião. Talvez você fala que é da religião A, B ou C, mas eu quero dizer que não é a religião que vai te salvar. É você ter o entendimento que você tem que ter uma vida de comunhão com o Senhor Jesus, para que, cumprindo os seus ensinamentos, cumprindo as suas orientações, a tua vida nunca mais será a mesma. Então, aceite ao Senhor Jesus, viva para Ele, deixe Ele redimir a tua vida, deixe Ele te comprar com o sangue precioso que Ele derramou na cruz do Calvário, para que você tenha a vida abundante, a vida e a salvação eterna da tua alma, a vida eterna na qual nós tanto acreditamos e assim desejamos, tá bom? Aqui nós finalizamos o livro de Ruth e agora, a partir de amanhã, nós começaremos o estudo do livro de Samuel, ou 1 Samuel, tá bom? Deus abençoe o seu dia, que o Senhor te guarde e te proteja, você e toda a sua família, em nome de Jesus. Que as bênçãos do Senhor sejam sobre a tua vida e sobre a tua família. E até a próxima oportunidade, assim Deus nos permitindo. Aqui quem vos fala é o pastor Mateus, da Igreja Apostólica Sol da Justiça. Um forte abraço a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus.